Olá, meus amigos, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade, agora a parte 2 da estrutura conceitual. Fizemos uma breve explanação do que consiste, né, os objetivos da estrutura conceitual, né? Falamos um pouquinho aqui sobre os objetivos, né, dos relatórios contábeis de propósito geral, e agora vamos falar, né, e finalizamos, na verdade, falando das características qualitativas da informação contábil. Só que o nosso foco agora é falarmos dos elementos das demonstrações contábeis, né, que talvez sejam os itens mais importantes, né, junto com as características qualitativas desse assunto. Nós vamos falar da definição de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, para vocês entenderem um pouco mais sobre como isso se aplica à contabilidade pública. Legal? Tá? Então, a partir de agora, vem com a gente, para a gente, né, iniciar, né, esse próximo bloco, dando continuidade aqui à estrutura conceitual. Vamos lá. Bom, os elementos das demonstrações contábeis definidos na estrutura conceitual são ativo, passivo, receita e despesa, contribuição dos proprietários, distribuição aos proprietários. Bom, basicamente o que é o ativo, galera? Diferentemente do que muitos possam imaginar, né? O ativo é tudo aquilo que eu tenho propriedade. Não, né? De acordo com a contabilidade pública, né? E de contabilidade geral, né? De uma maneira mais genérica, mais abrangente, ativo é um recurso controlado. Ó, botei tanto isso no negrito aqui, né? Para a gente não perder essa informação. Recurso controlado, né? No presente pela entidade como resultado de eventos passados. Ou seja, na verdade, o evento precisa ter ocorrido, o fato gerador, né? E ela controlar esse item no presente. Não adianta ter controlado no passado, se ela não controla mais, não é mais ativo. E esse recurso, né, que a entidade controla, é um item com potencial de serviços ou com capacidade de gerar benefício econômico, ou seja, o ativo ele é utilizado ou na prestação de serviço da entidade pública, né, ou para gerar algum tipo de benefício econômico. A forma física não é condição necessária para um recurso, ou seja, eu posso ter um ativo intangível, né, um ativo que não tem substância física, tá? E o potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios econômicos podem surgir diretamente do próprio recurso ou dos direitos de sua utilização. Então, ou seja, eu posso ter a propriedade do bem ou posso ter o direito de utilizar aquele bem, né, que não é meu. Beleza? Ok? Então, alguns recursos, né, incluem direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive por meio o direito a utilizar recurso para prestar serviço, né, por exemplo, os bens, né, utilizar recursos terceiros para prestar serviço, no caso de arrendamento mercantil, como eu comentei, não é um bem meu, mas eu utilizo, né, para prestar um serviço, né, eu tenho um controle daquele item. Eu posso converter o recurso em caixa, né, pela sua venda, né? Eu posso ter um ativo que se valoriza, né? Ou uma aplicação que só aumenta, né? O seu valor, né? E eu posso receber fluxos de caixa, né? Então, eu tenho diversas possibilidades aqui de ativos, né? Bom, então, quando eu falo de ativo na entidade pública, eu reforço que não necessariamente é algo que vai me gerar um benefício econômico. Isso pode até ocorrer, tá? Mas, né? Eu preciso entender que a função de uma entidade pública é prestar serviço, né? Então, ou seja, uma das principais premissas do ativo é ele ter um potencial de serviço, né? O que é o potencial de serviço? Capacidade de prestar serviço que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. E esse potencial possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem necessariamente gerar entradas líquidas de caixa, tá? Os benefícios econômicos correspondem às entradas de caixa ou reduções das saídas de caixa, né? Então, eu posso ter um benefício econômico por uma entrada de caixa ou por evitar uma saída de caixa. Legal? Beleza? Tá? Então, entradas de caixa, né? Ou reduções de saída de caixa podem derivar, por exemplo, da utilização de um ativo para produzir um outro ativo, né? Para vender ou para prestar serviço, troca de um ativo por caixa, né, ou troca de ativo por um outro ativo, né? Então, são possibilidades aqui de entradas ou reduções de saídas de caixa. E quando eu falo que a entidade precisa ter o controle, né, o que é o controle? É a capacidade da entidade em utilizar o recurso, seja ela tendo a propriedade ou não, né? Ou seja, esse recurso controlado precisa ou gerar um benefício econômico
ou gerar um potencial de prestar serviços, né? Ou seja, então controlar significa exatamente isso. Beleza? Então, um resumo legal aqui, ó. Ativo, todo recurso controlado no presente, derivado de eventos passados, né, com potencial de serviço ou com potencial de gerar um benefício econômico. Legal? Tá? E o passivo, olha que interessante, uma obrigação presente, né, derivado de evento passado. Então, ou seja, eu tenho uma obrigação hoje que ocorreu no passado, né, por isso é passivo, por isso, pelo fato gerador já ter ocorrido, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Então, ou seja, é bem provável que para liquidar aquele passivo, né, existe uma saída de recursos. Quando eu falo de saída de recursos, não necessariamente é dinheiro, eu posso ter que entregar um bem, prestar serviços ou tudo mais, né? Bom, então repare o seguinte: o passivo é obrigação presente, e essa obrigação ela pode ocorrer por força de lei, né? Uma obrigação legal, por exemplo, um imposto que eu preciso pagar, ou obrigação legalmente vinculada, é um contrato, né, que eu faço com um cliente, com um banco, ou obrigação que não ocorre por força de lei, obrigação não legalmente vinculada, né, mas que não pode ser evitada pela entidade. Então, repare o seguinte: a essência prevalecendo novamente sobre a forma. Vou botar aqui, ó, essência sobre a forma. Por quê? Porque eu não preciso ter um contrato, por exemplo, para ter a essência econômica de um passivo, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides, tá? Então, ou seja, um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para que ele possa ser liquidado ou Olá, meus extinto. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.